Olá, Rocco Repórter. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre resenhas críticas, que são textos que também fazem parte de um jornal, no entanto, eles não são notícias, né? Eles não têm o objetivo de trazer só fatos para te informar, mas trazer uma crítica, então um ponto de vista, um posicionamento sobre algum bem cultural. Então, sobre o que trata uma resenha crítica, né? O objetivo dela é avaliar uma produção artística ou intelectual, são vários os tipos de produção que se encaixam nessa categoria, e ela orienta o leitor sobre as qualidades e os defeitos desse bem cultural. Esse bem cultural pode ser, então, filme, livro, série, álbum de música, exposição artística, peça de teatro, tem vários tipos. E o objetivo é convencer o leitor a conhecer ou não a obra. Então, o resenhista, ali como especialista, analisa as características e chega à conclusão de que essa obra vale sim a pena conhecer. Ele vai escrever um texto incentivando o leitor a conhecer também. Agora, se ele acha que não, que é uma perda de tempo, que o leitor devia investir o dinheiro dele, o tempo dele para consumir outro bem cultural, aí ele vai escrever um texto apontando os problemas e deixando indicado que talvez não seja uma boa ideia consumir esse produto. A linguagem deve ser bastante acessível, porque o técnico vai conhecer muitos termos que talvez o leitor, que é um leigo, não conheça. O leitor é um leitor qualquer, né? Qualquer pessoa que pegue um jornal e fale: estou com dinheiro, estou com tempo, quero assistir um filme. Tem um monte em cartaz, qual que eu vou escolher? Ele não quer muito saber o tipo de técnica usada na gravação, e a trilha sonora, e o figurino, e a maquiagem. Ele quer saber se vale a pena ou não. Então, embora o resenhista seja um especialista, ele precisa transformar aquele termo técnico em algo acessível. Poucos termos técnicos, mas o conhecimento especializado deve estar ali. E, lógico, linguagem acessível não quer dizer linguagem fora da norma padrão. Deve-se sempre seguir a norma padrão, as normas gramaticais. A linguagem pode ser até mais informal, pode aparecer uma outra gíria, um pouquinho mais de opinião, mas ela não pode estar errada. E por fim, quando aparece essa opinião, ela sempre é baseada em conhecimento e não em gosto pessoal. Por quê? Vamos supor que você seja particularmente uma pessoa que gosta de assistir filmes de comédia. Mas aí você teve que resenhar um filme de romance. Romance não é seu gênero favorito. Você, né, se tivesse a opção, não estaria assistindo, mas você é um especialista em filme. Então você vai deixar de lado o seu desgosto pessoal pelo romance e vai analisar a parte técnica, todo aquele conhecimento técnico que você tem para recomendar se é bom ou não. Então, sempre fundamentado em argumentos. É bom por quê, não é bom por quê. Por isso a resenha se enquadra como um texto argumentativo, né? Ela sempre vai trazer uma opinião fundamentada em argumentos. Eu trouxe como exemplo uma resenha que, na verdade, consta no livro didático dos alunos do segundo ano do ensino médio e ela foi publicada na Folha de São Paulo em 2016. Então, o título dela é O Menino e o Mundo é um dos melhores do cinema nacional atual. Então, só por esse título nós já sabemos qual é a opinião do autor sobre o filme, nós já sabemos que é um filme nacional e nós sabemos que é um filme atual para aquele momento. Então vamos ver como é que o autor desenvolve essa resenha. Ele fala assim: convém esquecermos por um instante o clima de Copa do Mundo criado com a indicação de O Menino e o Mundo para o Oscar de animação. É bom para o filme, é notícia, mas o clima de festa não faz bem à reflexão crítica. Então, né, ele já aponta aqui que o objetivo dele é fazer a reflexão. Aí ele continua: premiados ou não, alguns artistas levaram a animação ao status de arte. Walt Disney, Tex Avery, Chuck Jones, Alexander Tusko, por exemplo. Nos últimos anos, temos o elogiadíssimo animador japonês Hayao Miyazaki, de A Viagem de Chihiro. Então, com o belíssimo Menino e o Mundo, Ale Abreu sobe mais um degrau no longo caminho a ser percorrido para entrar no hall de gigantes. Então, essa abertura dele, né, ele faz uma contextualização, trazendo outros nomes relevantes para o cinema,
colocando esse filme ao mais ou menos um pé de igualdade com autores consagrados e também falando sobre Oscar. Então, ele faz uma contextualização nesses 3 primeiros parágrafos. Ele nos diz sobre nos fala do autor, nos fala sobre outros nomes relevantes. Isso é uma abertura interessante de resenha, né? Uma contextualização. Não sei nada sobre filmes de animação, agora já sei um pouquinho. E aí ele continua fazendo ali uma apresentação do enredo de forma extremamente simples, sem entrar em nada que estrague a graça da obra, sem dar nenhum spoiler. Então ele fala: seu filme narra a história de um menino que parte em busca do pai e ao mesmo tempo descobre o mundo e a força da imaginação. O traço simples segue a compreensão infantil das coisas, utilizando várias técnicas: giz, aquarela, lápis, colagens. A narrativa é poética e sensível sem ser sentimental. Semelhante de outro fera da animação, o holandês Michael Dudok de Wit, cuja obra-prima, Father and Daughter, Pais e Filhas, de 2000, está no YouTube. Em alguns momentos, a tela se enche de cores, como numa aquarela escolar inconscientemente fulvista, uma espécie de versão simplória, mas com sua própria beleza, das telas de André Derain. Isso porque, obviamente, a escolha das cores e suas combinações não são bem as de uma criança, a não ser que fossem de um pequeno Mozart das artes plásticas. Então percebam, né? Ele já passa da parte que é uma descrição do enredo para uma análise. Ele traz ali elementos que nos mostram que ele é um conhecedor disso, porque ele fala de técnicas de arte, aí ele aproxima de giz, aquarela, lápis, colagens, depois ele traz outros nomes do cinema que são importantes, né? Então ele traz pessoas de alto nível que estão ali sendo considerados como fera de animação, e veja ali a linguagem informal que eu falei que era possível ser empregada, né? Então uma gíria, alguma coisa mais nesse sentido, e aí ele vai tratando o conhecimento técnico de forma muito suave. Você nem percebe que ele está trazendo um monte de conhecimento técnico, né? Ele fala sobre as cores, aí ele traz ali elementos da arte, pessoas importantes do mundo da arte também, traz ali até como se fosse, né, um pequeno Mozart, então ele associa com o gênio. Ele fala que o uso das técnicas ali é muito consciente, mas você não sente isso, você sente como se fosse quase que acidental, então ele vai construindo a análise dele de forma muito fluida, você nem percebe que ele está trazendo tantos termos técnicos. Então, para continuar, ele retoma características do enredo, mas aí ele pega uma cena em particular que chamou a atenção para descrever, depois ele volta com algum aspecto positivo e depois algum aspecto negativo. Então, ele continua falando. Em sua aventurosa busca, o menino se depara com procissões de homens com pernas de pau, carroceiros, animais estranhos, paisagens de sonho e até um carnaval. Os poucos diálogos são ditos em reverso, como numa brincadeira infantil, o que ajuda a colocar o filme dentro de uma bolha peculiar. Essa é sua maior força. Podemos questionar o excesso de trilha sonora, mesmo levando em conta que um dos músicos participantes é o craque Naná Vasconcelos. A música torna-se excessiva porque é forte, com melodias marcantes e assim satura. Trata-se, contudo, de um pequeno deslize entre uma série de impressionantes acertos, que fazem deste filme uma das melhores coisas do cinema brasileiro recente. Então percebam que, o que ele fez aqui, né? Depois de analisar aquela cena em específico, e ele aponta, né, que os diálogos também são interessantes porque eles são quase como uma brincadeira, e ele fala que isso é uma força muito grande, né, ele ser tão peculiar e tão diferente, ele aponta uma característica que ele acha que foi negativa, que é o excesso da trilha sonora. Ele fala que é muito, que satura, mas, apesar disso, trata-se, contudo, de um pequeno deslize entre uma série impressionante de acertos. Então, o filme é principalmente cheio de acertos, é um filme positivo, o que significa que é uma resenha falando bem do filme, uma resenha que quer incentivar o leitor a assistir esse filme. Então, percebam que você pode falar alguma coisa de negativa daquilo que está resenhando, desde que seja tão pequena que não atrapalhe todos os pontos positivos. Na verdade, é bom sempre colocar alguma coisa pequena do lado oposto do que você está construindo, porque se for tudo bom ou tudo ruim, seu leitor não acredita muito. Ele acha que você está
só falando com o coração e não realmente com a análise. É importante perceber que nem tudo é péssimo, nem tudo é perfeito. Sempre existe alguma crítica ou algum elogio para tudo. Então, ele termina, né, fazendo essa retomada dos acertos, e foi uma resenha curta, uma resenha que até dá vontade de assistir o filme, né? Ela cumpre o seu propósito, e ele traz todos os aspectos de estrutura que eu vou agora colocar de uma forma esquemática para vocês. Então, o que é que precisa ter numa resenha, e quando vocês escreverem as resenhas de vocês, vocês precisam colocar um título criativo. Não esqueçam de um título, porque o título é a primeira coisa que o leitor olha, é o que desperta o interesse dele. Se ele não vê um título, se ele vê um título muito chato, só com o nome do filme, por exemplo, não dá vontade de ler, né? Então, tente despertar a atenção do seu leitor com o título. E aí, sempre tem que aparecer um resumo da obra, do enredo na resenha. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim, mas tem que aparecer. Também precisa da contextualização. Se for um filme, falar do diretor, do ano, do país de origem, do elenco, premiações, adaptações, obras relacionadas. Se for livro, também dá para trazer isso, só que ao invés de diretor, você vai falar de autor, né? Ao invés de elenco, você pode falar sobre outros autores que contribuíram de repente, obras relacionadas, se aquele livro teve uma adaptação para o cinema, se aquele filme é parte de uma trilogia ou é parte do universo maior, né? Não dá para falar de nenhum filme da Marvel sem citar a Marvel. Então, é sempre importante contextualizar, falar dos prêmios que esse filme ganhou, inclusive prêmios que atores desse filme ganharam, prêmios que os diretores ganharam. É sempre importante mencionar essas coisas, porque isso tudo mostra características relacionadas, né, de qualidade. A opinião crítica é sempre uma tese que é fundamentada em argumentos. Então, você aprova ou desaprova o produto e vai fundamentar isso com argumentos que são uma descrição, uma análise da obra, trazendo comparação com outras ou trazendo os elementos técnicos. Então, falar dos aspectos positivos e aspectos negativos. Tudo isso tem que aparecer na resenha. Além disso, no final, né, uma conclusão que retome tudo e deixe claro que se o filme ou qualquer que seja o produto cultural que vocês estão resenhando, se ele é principalmente positivo ou principalmente negativo, se vale a pena consumir ou não. Fazendo isso, seguindo esses passos, não precisa estar nessa ordem, mas precisa ter tudo isso, vocês conseguem escrever uma resenha completinha, lembrando que a linguagem pode ser mais informal, né? Ela não precisa estar presa na linguagem técnica, pode aparecer alguma gíria, alguma coisa, mas que se cria uma identificação com o público-alvo. O público-alvo, na maioria de vocês, vai ser adolescentes, né? Vocês vão escrever para outros adolescentes, mas lembrem-se que ainda assim precisa seguir a regra padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Então, seguindo isso, vocês provavelmente vão escrever boas resenhas. E importante, sempre usem bastante adjetivo, né? Vocês viram alguns adjetivos sendo usados, falando sobre os pontos positivos, né? O que diferencia, isso é muito importante empregar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários e nunca custa lembrar, se possível, fiquem em casa. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.